Olá, Igreja, bom domingo a todos. Vamos começar a nossa celebração a ler parte do Salmo 32. E diz assim: Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas, cujo pecado é coberto. Felizes aqueles a quem o Senhor já não acusa do pecado e cujo espírito foi limpo do engano. Houve um tempo em que me calei. Não quis reconhecer que era pecador. A minha falta de honestidade tornou-me infeliz e encheu-me os dias de decepção. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu viver tornou-se como um charco seco durante o verão. Até que te confessei os meus pecados e deixei de encobrir a minha maldade. Disse para mim mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tudo me perdoaste. Desapareceu a minha culpa. Depois desta experiência, posso afirmar que todo aquele que crê deve confessar os seus pecados a Deus, enquanto ainda é tempo de ser perdoado. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me livras no meio da angústia. Tu me rodeias de alegres cantos de vitória. Então, nesta manhã, que nós possamos confessar que o nosso Deus é o nosso canto de vitória. Boa tarde, eu sou a Graça e estou aqui para falar para vocês sobre o estudo e o resultado do livro de Tiago na minha vida. Foi uma grande bênção para mim e me fez crescer muito na minha caminhada cristã. É um livro muito rico no ensino sobre a fé genuína e o amor ao próximo. Tiago chama a nossa atenção de uma forma muito direta e muito objetiva e não com meias palavras. Queria realçar alguns pontos de que fizeram mais sentido na minha vida e gostava de falar sobre o primeiro, que é a fé sem obras é morta. Aprendemos que falar muito e coisas bonitas sem termos obras de nada aproveita. Outro dos pontos que nós falámos e aprendemos foi cuidar dos desprotegidos e fragilizados, não olhar para a condição ou posição social, mas amarmos o nosso próximo. Temos cuidado com a nossa língua, pois é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque ela pode ser de grande bênção para as pessoas que estão à nossa volta, mas também pode destruir e pode matar, se nós quisermos. Por isso vamos ter cuidado daquilo que nós falamos. O ser praticante da palavra também é uma coisa muito importante e não sermos apenas ouvintes. A palavra de Deus nos chama a atenção para isso, para nós praticarmos a palavra de Deus. Não adianta saber muita coisa, não adianta ter muitos compêndios, muitos livros, mas se não cumprirmos ou se não fizermos, não praticarmos aquilo que nós sabemos, nada nos aproveita saber muito da palavra de Deus. Pedir sabedoria sem dúvida, sem duvidar, e Deus nos irá dar sem restrições e de uma forma grandiosa. Acabámos o livro de Tiago e que foi um livro que nos ensinou muito e que nos fez crescer muito na nossa fé. Agora começámos no livro de Ruth e também já aprendemos coisas muito importantes neste livro e penso que vai ser de grande bênção para a nossa vida, mas uma das coisas que nós já falámos nas primeiras lições foi que ela tinha determinação e tinha fé. Ela não desistiu, ela queria ir caminhar com a sua sogra e aprender de Deus, que é um Deus todo-poderoso. Que esta seja a nossa vontade e o nosso desejo também, de determinação e fé. Que Deus vos abençoe. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo, não há como tu. Ninguém se compara
És tudo o que eu preciso. És meu desejo. Contigo quero estar. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo. Não há como tu. Ninguém se compara a ti, que traz amor e paz sem fim. Perto quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo. És tudo o que eu preciso. És meu desejo. Contigo quero estar. És meu desejo. És tudo o que eu preciso. És meu desejo. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Bom dia, igreja. É bom estar convosco, reunidos neste domingo para nós celebrarmos a Deus e também aprendermos um pouco mais da sua palavra. Temos estado a refletir sobre estes 40 dias em que Jesus passou com os seus discípulos entre a ressurreição e também a ascensão. E hoje eu gostava de falar acerca do processo de restauração que todos nós precisamos de passar, porque sem esse processo a Igreja nunca estará preparada para enfrentar os desafios que surgem à sua frente. A restauração só é duradoura quando o perdão leva à reconciliação consigo próprio, com Deus e também uns com os outros. E nós temos mais ou menos esta ideia refletida naquela conversa que Jesus teve com o seu discípulo que tinha referenciado como aquele que iria ser o líder inicial para guiar e ajudar os outros discípulos. Como vocês devem saber, é o próprio apóstolo Pedro. E no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 18, nós temos esta conversa, uma conversa que ajudou no processo de restauração do apóstolo Pedro. Diz o seguinte: depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez Jesus lhe perguntara: tu me amas?
e lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Esta conversa entre Jesus e Pedro, que Pedro preferia que não tivesse acontecido, por isso mantinha-se calado, mantinha-se um pouco de parte, sem grande alarido, para que não fosse chamado a atenção ou isto não viesse para a conversa. Esta conversa realmente teria de acontecer e aconteceu logo a seguir a dois momentos marcantes na vida da igreja. Em primeiro lugar, uma nova pesca milagrosa, que está relatado neste capítulo, e em segundo lugar, uma outra refeição. E depois desta pesca, em que Jesus mostrou claramente que o seu poder estava intacto, a refeição que tomaram juntos, que mostrou que Jesus tem este espírito e mantém este espírito fraternal, então chega o momento de Jesus fazer estas perguntas ao apóstolo Pedro. Ao fazê-lo, Jesus quis mostrar que neste novo processo, e pensemos bem, estes 40 dias são fulcrais para que os seus discípulos estivessem preparados para tudo aquilo que eles iriam enfrentar, e não era fácil, não seriam coisas banais, não seria apenas mais um processo normal, seria um processo de muita oposição, de perseguição, de morte, um processo devastador para o qual eles deviam estar preparados. E não é possível, e é isto que Jesus quer mostrar, não é possível nós podermos encarar as dificuldades da vida se primeiro nós não fomos restaurados plenamente. E Pedro precisava de ser restaurado, porque antes da crucificação ele tinha passado por um processo de negar Jesus 3 vezes. Por isso, esta conversa surge para que ele fosse restaurado nesta dificuldade com que ele próprio estava a lidar interiormente e até mesmo em relação aos outros, de que 3 vezes negado Jesus, Pedro tinha que 3 vezes afirmar que amava Jesus e que estava preparado para os desafios que Jesus lhe iria colocar, nomeadamente cuidar, apacentar, ter uma ajuda pastoral para com as suas ovelhas. E a primeira coisa que reflete na primeira pergunta é que Jesus, para que Pedro fosse restaurado e para que a igreja esteja restaurada, para poder desempenhar o seu papel, é a necessidade de um perfeito ou um bom autoconhecimento. Restaurar, não perder de vez este discípulo amado. Jesus tem que ir ao cerne do problema de Pedro. E o problema de Pedro era um autoconhecimento centrado num egocentrismo. Reparem bem a primeira pergunta de Jesus. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Se nós repararmos nas primeiras, tanto no relato dos Evangelhos, acerca das vezes que Pedro negou Jesus, na primeira negação, aquilo que na pergunta da empregada, Pedro diz qualquer coisa como isto: não sei do que falas, não sei do que é que estás a referir. Tu andavas com eles. Não sei, mulher, não sei do que é que tu estás a falar. Esta primeira abordagem, em que Jesus pergunta de uma forma quantitativa: amas-me mais do que estes? Jesus está a procurar trazer o discípulo que é impulsivo a refletir sobre a primeira dificuldade que ele enfrentava e que precisava de ser restaurada. Ou seja, uma certa sobranceria que Pedro tinha. Falava impensadamente ou de uma forma impulsiva. Reparem bem que diz no Evangelho de João, também no capítulo 13, quando Jesus está a mostrar e a ficar um pouco desiludido com as pessoas que deixam de o seguir, Pedro diz o seguinte:
porque não posso seguir-te agora. Quando Jesus diz que ninguém pode seguir neste momento, ele diz, porque não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus responde, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. O que se passava com Pedro e que Jesus tinha que restaurar, retificar, é que ele tinha uma avaliação de si próprio muito exagerada, fora da realidade, demasiado, tanto uma autoimagem, demasiado egocentrista de si mesmo. E isso tinha que ser tratado, claro, sem ferir suscetibilidades, e esta é a parte mais difícil, é tentar lidar isto na nossa vida e com outras pessoas, sem ferir suscetibilidades ou sensibilidades, mas tinha que ser ultrapassado. Em Marcos, por exemplo, capítulo 14, versículo 29, quando Pedro mostra esta sua faceta. Ele diz, Pedro disse, ainda que todos escandalizem de ti, eu não o farei, eu de maneira nenhuma. E a primeira coisa que nós precisamos de arrumar neste processo de restauração, para que estejamos preparados para a vida, é arrumar bem a nossa imagem pessoal de uma forma autêntica. Presunções inconsistentes sobre a nossa realidade pessoal devem ser banidas, devem ser afastadas. Todos nós amamos a Deus, mas nem todos temos a mesma capacidade de nos conhecer devidamente e de fazer uma autoavaliação e de deixar que interiormente nós nos conheçamos na devida proporção daquilo que somos realmente. O apóstolo Paulo escreve mais à frente, na primeira carta aos Coríntios, quando é confrontado também com a sua autoavaliação, a sua autoimagem, e ele diz assim no capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E deixem-me dizer-vos, dizer sou o que sou, eu sou assim, eu sou desta maneira, não é uma desculpa para a nossa forma egoísta, egocêntrica ou exagerada daquilo que nós somos. Dizer eu sou o que sou deve ser feito na mesma forma como o apóstolo Paulo o faz. Mas pela graça de Deus, não é pela minha arrogância, pela minha exuberância, pela minha capacidade natural, é pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, a mim dispensada, não foi estéril, produziu fruto. Ao contrário, trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, claro, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo estava agora, de alguma forma, a vangloriar-se daquilo que conseguia realizar, trabalhar mais do que os outros, não por causa das suas capacidades naturais, mas pela ajuda da graça de Deus. Este Paulo, que está aqui a ser falado, este Paulo, que se afirma agora, não era o Paulo que era discípulo de Gamaliel, não era o Paulo que era um grande ensinador das Escrituras, era o Paulo que reconhecia que aquilo que era, só o era pela graça de Deus. O autoconhecimento cristão está consciente dos limites, não como justificação, mas como instrumento de trabalho para melhorar o que tem de ser corrigido e aceitar os limites do nosso alcance. Uma das grandes obras do cristianismo são as Institutas de João Calvino. E o primeiro capítulo que este grande autor reformador da Idade Média nos traz, no primeiro capítulo, é precisamente acerca do autoconhecimento. E diz assim, em certa altura, o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo se primeiramente não contemplar a face do Senhor e então descer para se examinar a si mesmo. É isto que nós precisamos. Jesus ajudou Pedro a conhecer-se a si próprio. Jesus mostrou a Pedro o seguinte: Pedro, tu não és aquilo que tu pensas, mas tu podes ser aquilo que eu te ajudar a ser. E é assim que nós podemos crescer, ser restaurados e desenvolver. A segunda coisa, na segunda pergunta de Jesus, vai àquilo que nós também precisamos no processo de restauração. E aquilo que nós precisamos é de uma
consistência. Sermos pessoas consistentes. A questão da consistência é fulcral para se encetar um projeto e avançar para resultados que se tornem duradouros e passem às gerações seguintes. Nossa grande tarefa é passar às gerações seguintes algo melhor, algo que é sustentável, algo para o qual eles podem continuar a percorrer o caminho e chegar mais longe. Vamos ler então aquilo que Jesus disse na conversa com Simão Pedro neste processo de restauração. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esta segunda pergunta tem a ver com a segunda resposta ou a segunda negação do apóstolo Pedro, que quando foi confrontado disse: eu não o conheço. Sabem, sermos perseverantes é tudo o que Deus nos pede para que aquilo que queremos possa permanecer. A importância, Deus não trabalha com pessoas super perfeitas, mas pessoas que são perseverantes, pessoas que persistem, pessoas que estão sempre lá. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz o seguinte: de facto, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. Como é que nós alcançamos o que Deus promete e cumprimos a vontade de Deus? Numa atitude de persistência, de perseverança. Gente que caminha até ao fim. No cristianismo não há meias vitórias. Ou o caminho é percorrido até ao fim, ou então tudo aquilo que se iniciou poderá perder-se. O apóstolo Tiago, na sua carta, diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Sabem, nós às vezes temos pessoas muito habilidosas, muito capazes, pessoas extraordinárias, mas a sua falta de persistência, a sua falta de perseverança, quando são confrontados e dizem, eu não conheço, não é só não sei do que estás a falar, não sei o que te referes, é eu não conheço. Eu não tenho nada a ver com isso. Essas pessoas que falham neste ponto, elas no fim de contas, não amadurecem e são pessoas que não deixam que o trabalho que Deus iniciou se complete. A igreja que Pedro iria liderar não podia ser marcada com inícios que nunca são completados, ou que não têm fim. Nada se realiza com desistências a meio. É preciso endurance para levar a obra até ao fim. Em Marcos capítulo 13, versículo 13, diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Aquele que persistir até ao fim, será salvo. O que caracteriza o cristão é esta consistência em perseverar até ao fim, não ficar pelo caminho ou retornar atrás. Antes, ser firme até ao fim. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Pedro, no processo de restauração, precisava de ter um autoconhecimento a partir da perspectiva divina, a partir do relacionamento de Deus e não exagerado, egoísta, como é muito comum encontrarmos nos dias de hoje. O segundo aspecto é de nós sermos persistentes. Se no processo de restauração é isto que Deus vai lidar connosco. Com a forma como nós nos avaliamos e nos conhecemos, a forma como nós somos capazes de criar endurance e capacidade de resistência para chegar até ao fim. E, em terceiro lugar, a estabilidade emocional. Veja o que diz na pergunta de Jesus. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabem, aqui o terceiro elemento, o elemento novo que aparece na terceira pergunta é entristeceu-se. Aqui entrou o aspecto emocional de Pedro. Na terceira
negação de Pedro, nos relatos dos Evangelhos, diz que ele apresentou ira, começou a praguejar, injúrias, estava cansado daquela repetição, daquelas perguntas mais sobre ele conhecer ou não, ou ser ou não um discípulo de Jesus. E aí, nessa terceira negação, mais uma vez, o aspecto emocional veio ao de cima, e por isso também na terceira pergunta de Jesus, também veio ao de cima. O descontrole emocional de Pedro na terceira vez que o associaram a Jesus revela este aspecto desequilibrado do ser, em que a perturbação interior é incontida e surge o pior de cada pessoa. Mas é este Pedro que Jesus está a restaurar e a mostrar que nada se consegue, nada se faz se nós não aprendermos a ter um autocontrole. É o mesmo Pedro que na sua segunda carta escreve o seguinte, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Diz assim o apóstolo Pedro: acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas virtudes em abundância, entre elas o domínio próprio e todas aquelas que estão aqui nomeadas, elas não vos permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos, mas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nós precisamos acrescentar à fé estas qualidades de caráter, esta sobriedade espiritual, esta sobriedade emocional que nos vai ajudar. Este é o Pedro que saiu da conversa restauradora com Jesus. Mais sóbrio, mais maduro, melhor consciente de tudo o que envolvia o caminhar na fé com Cristo. Então nós precisamos de ter um autoconhecimento a partir da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de nos tornar pessoas persistentes, pessoas perseverantes naquilo que estamos determinados a fazer, mas também precisamos de controlar o nosso mau gênio, as nossas emoções descontroladas, ter autodomínio, sermos mais sóbrios nos relacionamentos e nas questões que às vezes nos apoquentam à nossa volta. E neste processo de restauração, quando assim é, nós chegamos ao último patamar naquela conversa que Jesus teve com Pedro, que é, agora sim, nós podemos ser guiados, não pelas nossas emoções egocêntricas, não pela nossa autoavaliação muito egoísta e muito exagerada de nós próprios, nem sequer por sermos pessoas inconstantes, mas sermos pessoas que somos guiados para fazer grandes coisas. O grande salto cristão é quando passamos da autonomia para a teonomia. A autonomia é eu decido as coisas. A teonomia é Deus governa as coisas. Do nosso autogoverno para o governo de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Jesus diz finalmente nesta conversa: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Sabem, o orgulho humano, desde o jardim, é achar que a sua grande afirmação é determinar o seu caminho de acordo com a sua perspectiva e a sua própria vontade, à minha maneira, como nós conhecemos muito bem. A nossa verdadeira identidade e afirmação pessoal é quando descobrimos o sentido e o propósito que Deus tem para as nossas vidas e que Deus designou para cada um de nós. É isto que Jesus está a dizer, Pedro. Este processo de restauração é para te levar a tu dares este salto, de fazeres o que querias, mas agora és guiado. Agora segues o caminho que deves seguir, da qual eu preparei para ti e que é o melhor caminho para a tua vida. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Podes fazer os planos que quiseres. Podes ter os planos mais inimagináveis, com sonhos maiores que tu possas pensar acerca deles, mas aquilo que irá persistir, aquilo que irá realmente acontecer é o propósito do Senhor na tua vida.
Por isso, passa desse patamar de quereres fazer as coisas como tu queres para ser guiado por Deus. Salvos e libertos do pecado, agora é tempo de entrarmos neste processo de seguirmos Jesus e não apenas o nosso próprio caminho. Termino com esta passagem que Jesus diz nesta conversa com Pedro. E tendo falado assim, versículo 19 de João 21, e tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Primeiro disse, apacenta as minhas ovelhas, e agora disse, segue-me. Quem é a pessoa, quem passa por este processo de restauração, quem o seu autoconhecimento não se baseia apenas nas suas próprias ideias, mas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, de acordo com aquilo que é o relacionamento com Deus. Quem se torna maduro e persistente e perseverante no seu caminho, não fica apenas por intenções, mas faz ao caminho, percorre o caminho. E quem também sabe e aprende com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a controlar o seu mau feitio e as suas emoções descontroladas, está apto a seguir Jesus por todo o caminho e ser alguém que marcará a diferença. Meus queridos e minhas queridas, que Deus abençoe cada um de vós e nos ajude também a passarmos por este processo de restauração sempre que for necessário, para podermos seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe cada um, fiquem na paz de Deus, estaremos juntos proximamente, até lá oramos uns pelos outros. Sigamos Jesus. Deus os abençoe. Amém.